A oração tem força, a oração tem poder, do preletor Heitor Miyazaki. Capítulo 4. Para a oração eficaz. Para a eficácia da oração, simplicidade, clareza, objetividade, pureza e fé no amor de Deus. Para que a oração se realize, não é muito diferente de ocorrer um fato. É preciso que aquilo que desejamos esteja bem claro em nossa mente, pois o nosso subconsciente o registrará da forma que uma terceira pessoa interpretaria. E qual é a maneira mais clara possível de gravar no subconsciente? A resposta é imaginar passo a passo, como se você estivesse narrando para outra pessoa e não mudar no dia seguinte o que imaginou. No livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, 15ª edição, capítulo 3, item 1, Alcançar a Fé Inabalável, página 33, está escrito que a prática da meditação Shishokan tem por objetivo gravar com nitidez e firmeza e, no item 5, mentalizar com clareza as coisas que desejamos, página 37, após intensificar a conscientização de que somos filhos de Deus, devemos comandar as leis mentais que regem o destino, declarando de maneira firme e clara, no fundo da alma, a coisa ou fato de que necessitamos. Se nós próprios não soubermos exatamente o que buscamos, as leis mentais que regem o destino não poderão dispor de um molde para efetuar o trabalho de criação. Por isso, devemos delinear mentalmente, da maneira mais perfeita possível, a coisa ou fato de que desejamos. Ou seja, devemos ter claro o nosso ideal. Sugestionamento. Quando uma pessoa é hipnotizada e ouve do hipnotizador, agora você é o maestro, você entra no palco e dentro de 2 minutos iniciará a apresentação. Os músicos já estão posicionados e a música é a valsa Danúbio Azul. Comece a reger a orquestra. Ela começará a fazer gestos, como se isso fosse verdade. E se disser para você não existe o número 5, agora conte de 1 a 10, ela irá falar 9 números, deixando de contar o número 5, por ter recebido a ordem. Não existe o número 5. Émile Coué nasceu em Troyes, na França, em 1857 e 1926. Foi farmacêutico e psicólogo. Ficou mundialmente conhecido por ter desenvolvido o autossugestionamento livre. Aprendeu hipnose com o Dr. Ambroise Auguste Liberaut
citado no volume 3 da coleção A Verdade da Vida, capítulo O Poder da Mentalização. Mas notou que havia certo grau de dificuldade em hipnotizar certas pessoas, por não estarem dispostas ou por terem pequenas deficiências intelectuais. Ele criou sua própria metodologia e passou a fazer conferências em várias partes da Europa e da América. E também fundou o Instituto Cowley, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Deixou claro que a autossugestão já era utilizada na Idade Média, não sendo, portanto, invenção dele. Em 1913, fundou a Sociedade Lorraine de Psicologia Aplicada. Cowley concluiu que o Dr. Libart sugestionava os pacientes quando esses já estavam hipnotizados, ou seja, o objetivo era registrar no subconsciente as palavras sugestionadas. Então, entendeu que cada pessoa poderia sugestionar a si próprio, sem a hipnose. Por meio de inúmeras repetições da mesma frase, o mestre Masaharu Taniguchi notou que é realmente uma metodologia eficaz. Por esse motivo, escreveu sobre Cowley em diversos livros. Metodologia de autossugestão de Emily Cowley. Newton descobriu a força gravitacional ao ver a maçã cair da árvore, de forma semelhante. Cowley criou o seu método através de um fato que ocorreu em seu trabalho, quando exercia a profissão de farmacêutico. De forma resumida, encontra-se no livro A Verdade, volume 3, primeira edição, página 214, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que certo dia um cliente entrou na sua farmácia e lhe pediu um remédio. Cowley, ao apanhar o frasco, reparou que havia uma quantidade pequena de do remédio e o recipiente não estava bem fechado, e explicou ao cliente que não poderia vendê-lo por ter perdido totalmente a eficácia. Porém, o cliente desejava adquirir o remédio assim mesmo, e Cowley deu o que havia no frasco sem cobrar nada. No dia seguinte, esse cliente voltou à farmácia e lhe disse: "O remédio surtiu efeito. Assim que eu o tomei, as dores desapareceram completamente." E assim, Cowley descobriu que a eficácia do remédio dependia mais da postura mental do paciente do que da ação dos seus componentes. Ainda no livro A Verdade, volume 3, primeira edição, página 215, é explicado: pensar consiste em mentalizar palavras. E esse cliente havia tomado o remédio mentalizando que o remédio iria curá-lo. Desta forma, Cowley descobriu o poder da palavra e percebeu também que aquilo que se encontra gravado no subconsciente é muito poderoso. Enquanto as experiências do Dr. Libert consistiam em gravar no subconsciente do cliente através da hipnose, e que para registrar algo no subconsciente não se conseguia apenas pela hipnose, mas também pelas constantes mentalizações. Constantes mentalizações
Eis a grande ferramenta. Foi por meio de constantes repetições da tabuada que conseguimos gravá-la na mente. E foi ensinando as pessoas a mentalizar uma frase por ele criada, de agora em diante, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. De modo persistente, rotineiro, que começaram a aparecer resultados maravilhosos em toda a França e em várias partes do mundo. Mentalização superficial não é eficaz. É comum ouvirmos na mídia jornalística usando a palavra eficiente em lugar de eficaz. Aparentemente são palavras sinônimas. Eu também pensava assim, até o dia em que o professor de planejamento estratégico frisou diversas vezes sobre a diferença que havia. Você pode ter um funcionário eficiente, que é trabalhador e que faz as coisas certas, ou um jogador de futebol que é atacante, corre o tempo todo, ou seja, é muito eficiente, mas não marca o gol. E pode ter outro atacante que não corre como o primeiro, mas sempre marca gol. Este é eficaz. Cauê ensinou a forma mais eficaz de fazer a mentalização, que é utilizar a imaginação. E para comprovar sua tese, criou uma frase: a imaginação é a mais forte do que a vontade. E deu exemplo. Quando não nos lembrarmos de determinado nome, esforçamo-nos, mas não vem à nossa mente. E quando deixamos de nos cobrar com pensamentos como era mesmo, e desviamos a mente para outro assunto, eis que aflora o nome em nossa mente. Quando passamos por momentos em que não conseguimos conter o riso, apesar da vontade de ficarmos sérios por não serem apropriados o local e o momento para tal, quando não conseguimos dormir e vem um pensamento à mente, preciso dormir porque tenho que trabalhar amanhã. Você se esforça para dormir, mas não consegue. A vontade de dormir é grande, mas o pensamento antagônico, não estou conseguindo, prevalece mais forte. Outro exemplo, por ele citado. Você caminha sobre uma tábua de 10 metros de comprimento por 30 centímetros de largura. Apoiada sobre o solo, não lhe aconteceu nada, porque não imagina nada contrário. No entanto, se colocar a mesma tábua apoiada em 2 muros de 10 metros de altura e você imaginar, acho que vou cair, fatalmente cairá. A tábua é a mesma, apenas a altura dos 2 casos é diferente, o que faz imaginar, vou cair. Faço uma observação aqui. Mais adiante, menciono o relato de uma jovem do Paraguai, quando a orientei. Falei para que ela fechasse os olhos e imaginasse a cena em que se visse entrando nas dependências do novo emprego e observasse os detalhes, ou seja, não uma mentalização supérflua. No livro Comande Sua Vida com o Poder da Mente, 4ª edição, página 161, há o item 2, como utilizar o poder da imaginação, no qual consta a seguinte frase: precisamos visualizar com nitidez e perfeição a imagem daquilo que desejamos, como algo manifestado objetivamente e concretizado em nossa vida.
Orar com clareza. Para que a oração surta um melhor efeito, é fundamental que na mente subconsciente estejam registrados de forma clara e precisa os detalhes do desejo. Se o desejo for uma casa, deve ter clara a imagem como quer à frente, entrada para 1 ou 2 carros, a fachada, o portão, a sala, a cor da parede, o lustre, etc. Uma pergunta comum que me fazem diversas vezes: como fazem para ser aprovado num exame ou num curso? E, antes de responder, faço-lhe uma pergunta: você está estudando para ser aprovado? Sim, sempre é a resposta de todos. Então esclareço, é por isso que não é aprovado. Por quê? Porque a maioria pensa da mesma forma. O primeiro passo é: não basta apenas orar, é preciso mais ação. Se somente orar para ser aprovado, como faz a maioria, a tendência é se igualar aos demais. Mas se estudar para lecionar o que está estudando, você estará mais preparado do que os concorrentes. E o segundo passo é a oração. É praticar o que Cristo ensinou, orar crendo. É imaginar que você foi aprovado. Imagine o seu nome na relação dos aprovados. Imagine-se na sala de aula, dentro da faculdade que você pretende ingressar. E imagine-se sentado assistindo a aula. Fixe a mente nessa cena. Sinta que é fato e agradeça. Obrigado, Deus. Já sou universitário. Tudo isso não é utopia. Sabendo que criamos o karma pelo pensamento. Falar é ação. Portanto, crie na mente essa cena. Mas lembre-se de que a gravação na mente somente é possível com constantes repetições, da mesma forma como decoramos a tabuada. Quando se constrói o alicerce de um edifício, as estacas são batidas para que elas possam penetrar no subsolo. E o subconsciente equivale ao subsolo. São necessárias constantes repetições e a imagem não pode ser alterada a cada dia. Em abril de 1993, na cidade de Assunção, no Paraguai, uma jovem chamada Cíntia disse-me: eu trabalho numa empresa onde executo uma função de que gosto muito. Mas o que não me agrada é a atitude do meu chefe, que fica me assediando. Então lhe expliquei. Às vezes ocorrem situações desagradáveis, porque Deus reservou algo melhor. Nem sempre fatos desagradáveis significam isso. Por exemplo, na A Verdade da Vida, volume 1, consta o caso de uma senhora que trocou de roupa para visitar uma amiga muito querida. Mas, de repente, começou a sentir forte dor de cabeça e muita indisposição. Ela se esforçou, mas a dor de cabeça aumentou e pensou: mas eu vou. E uma voz lhe disse: não saia, fique em casa. E ela decidiu seguir. E a voz voltou a vestir a roupa de ficar em casa. Posteriormente, soube que o trem que deveria tomar sofreu acidente grave e houve muitos feridos, até mortes.
Numa das empresas em que eu trabalhei, o ambiente começou a ficar desagradável para mim e escrevi uma carta solicitando minha dispensa. Em seguida, fui contratado para trabalhar numa empresa bem maior e receber quase o triplo do salário. Da mesma forma, creio que há uma empresa bem melhor à sua espera. Esse seu chefe é, na verdade, um anjo que está importunando para forçá-la a sair dessa empresa. Por esse fato, agradece-lhe mentalmente. Não seria melhor um local mais próximo de sua casa, com ambiente e salário melhores? Sim, seria muito bom. Então feche os olhos, que vou ensiná-la a orar. Imagine você entrando na empresa. Lembre-se, você já foi contratada para trabalhar nessa empresa. Não perca o foco. Antes de você chegar na sua mesa de trabalho, veja que o ambiente é harmonioso, moderno e bem iluminado. Você cumprimenta o seu chefe, os seus colegas de trabalho. Veja que na sua mesa tem um computador. Na época, nem todos possuíam. Você se dirige até o seu local de trabalho. Nesse momento, com os olhos cerrados, ela faz um comentário. Professor, não acredito que haja uma empresa tão moderna assim aqui no Paraguai, da forma como estou imaginando. Se veio essa imagem na sua mente, é porque essa empresa existe. Continuando, agora você começa a trabalhar. Interrompe a digitação a fim de tirar uma dúvida com seu chefe. Volta-se para a sua mesa, o telefone toca, você o atende. Se levanta para ir ao aparelho de fax. Nesse ano ainda não havia internet. Horário de almoço, você conversa com algumas colegas, termina o horário de almoço e volta ao trabalho. Veja a si próprio, você está feliz, porque o ambiente é excelente e o salário é superior ao da empresa anterior. Todos os dias, faça essa mentalização, imaginando firmemente a mesma cena que veio à sua mente e agradeça enquanto visualiza a mesma imagem. Na época, eu era responsável doutrinário pela Seitonoye do Paraguai. Por isso, no mês seguinte, em maio, tive que ir lá. E a jovem estava lá e me relatou o que ocorreu. 12 dias após a nossa conversa, eu recebi o convite de uma empresa. Ao chegar no local, uma surpresa, era exatamente como eu havia imaginado. E acrescentou, essa empresa fica bem próxima à minha casa e o salário realmente é maior. 5 meses após, ocorreu outro fato semelhante. Era 17 de setembro de 1994, um sábado, e esse fato também aconteceu no Paraguai, na sede nacional da Seitonoye. Assim que terminei a palestra, algumas pessoas falaram comigo e a última delas foi um jovem de aproximadamente 25 anos, que com um semblante desanimado me disse: faz 3 meses que me casei e na mesma semana perdi o emprego. Saio todos os dias à procura de um emprego e não encontro. Então perguntei-lhe, que tipo de trabalho você deseja? Qualquer coisa. É por isso que você não encontra trabalho. Se você entrar num restaurante à la carte e disser ao garçom, eu quero qualquer coisa, que comida ele irá trazer? Com a mente não é diferente. Se você não definir claramente o que deseja, o trabalho não chegará até você. O mestre Masaharu Negibuchi explica que um dos segredos da oração é a clareza. Não sei se você ouviu o relato da senhora Cíntia, que ocorreu no mês de abril deste ano. O que expliquei para ela?
Falarei agora para você. Feche os olhos. Imagine-se entrando numa empresa. Não abra os olhos. Agora, imagine que você foi contratado por esta empresa, que você já tem um emprego. Continue com os olhos fechados e visualize a cena em que você está cumprimentando seus colegas. Nesse momento, você vê seu chefe, o cumprimenta também, você está feliz, muito grato, pois agora tem um emprego. E em seguida, vai para o local do seu trabalho. Congele essas cenas em sua mente e todos os dias você irá visualizá-la. E um fator importante, sentimento de gratidão. Agradeça a Deus por Ele ter atendido a sua oração. E todos os dias você deve imaginar essas cenas novamente e acreditar. Isso é fato. Muito obrigada, Deus. Agora pode abrir os olhos. Já eram 23h30 quando terminei de falar com ele. E no dia seguinte, domingo às 8h30, toco o telefone na casa dos pais. O pai atende e do outro lado da linha: Senhor Benedites, seu filho ainda está procurando emprego? Era um amigo do pai que lhe perguntou se o filho ainda estava procurando por emprego. E o pai respondeu: sim, está. Então peça para ele falar comigo, porque já tem um trabalho para ele. Portanto, 9 horas depois, ao registrar no subconsciente seu desejo de forma clara, ele conseguiu um emprego. Para que a oração se concretize, precisa ser sincera. A senhora Stella Terrill-Mann foi uma das líderes da Associação Unity dos Estados Unidos e grande admiradora do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Quando ela publicou seu livro, cujo título é Mude o Destino através da Oração, enviou um exemplar a ele com a seguinte dedicatória: para o meu grande mestre. O mestre Masaharu Taniguchi retribuiu com sua gentileza e escreveu o livro Ciência da Oração, em que ele relata diversos casos que a senhora Mann orientou. Um dos casos é o de uma mulher que desejava aprender uma oração para que o livro escrito por ela fosse aceito pelas editoras. Uma vez que todas recusaram, essa mulher disse que desejava ser escritora e muitas explicações da senhora Mann eram contestadas por ela. E por fim, a senhora Mann esclareceu o motivo de as orações não surtirem efeito. Essa senhora vivia com o irmão mais novo e a esposa, a quem ela odiava, não tendo qualificações para conseguir um emprego para viver sozinha. Tinha que morar na casa do irmão. Portanto, o desejo de ser escritora não era desejo sincero e profundo. Quando a senhora Mann lhe perguntou se aceitaria qualquer trabalho para poder viver feliz, ela respondeu com ressalva: só não quero trabalho de empregada doméstica. Conheci vários brasileiros nos Estados Unidos e na Inglaterra que tinham formação superior no Brasil e foram trabalhar nesses países, e a maioria no início não possuía domínio do idioma inglês, que adiantaria mostrar o diploma de curso superior se eles não eram fluentes em ler e escrever o idioma local. Se o objetivo era trabalhar, teriam que agir com humildade. É o caso de um magistrado da Venezuela, eis a matéria publicada no dia 7 de maio de 2019 pelo
pelo Centro Sul-Americano do Ensino Superior, com sede em Francisco Beltrão, Paraná, credenciado pelo Ministério da Educação, MEC. Muitos refugiados são oriundos da Venezuela. Em virtude da crise política enfrentada, geralmente o censo induz a maioria das pessoas a imaginar que os refugiados são indivíduos de origem humilde e que não tiveram oportunidade de acesso à educação no ensino superior e em seus países de origem. Todavia, existem exceções. Hoje à noite, no CESU, Centro Sul-Americano do Ensino Superior, no encerramento da 16ª edição do EPIC, Encontro de Produção e Iniciação Científica, a instituição receberá o juiz de direito venezuelano Dr. Oswaldo José Ponce Pérez, que proferirá uma palestra intitulada De Magistrado a Refugiado. O Dr. Oswaldo José Ponce Pérez foi juiz federal em Caracas, Venezuela, tendo se refugiado no Brasil, na cidade de Boa Vista, em Roraima. Após viver como artista de rua, hoje trabalha de forma voluntária como conciliador na vara itinerante de Boa Vista. O palestrante detalha no decorrer da sua palestra a situação que viveu na Venezuela e o desafio de abandonar a sua carreira na magistratura para iniciar uma nova experiência de vida no Brasil. Voltando à explicação do livro Ciência da Oração, trabalhar com alegria e gratidão foi que essa senhora aprendeu. E, analisando seu currículo, a sua educação, a sua formação, percebeu que lidar com crianças era a sua paixão. Oraram então juntas e, assim, conseguiu um trabalho, cuidar de 2 crianças, filha de um promotor de justiça. Portanto, quando a mente sombria é substituída por uma mente repleta de gratidão e alegria, tudo caminha para um lado certo. E assim ela conheceu um amigo do chefe, também promotor de justiça, apaixonaram-se e depois se casaram. Serenidade nas orações. Há pessoas que lamentam dizendo, eu estou orando, mas não está dando certo. E uma das causas disso pode ser a falta de serenidade na prática da oração. Como o fato ocorrido na Regional São Paulo-Campinas, por volta de 1978, uma senhora reclamou para uma dirigente da Seitonoye: vocês disseram que, lendo a Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade para os antepassados, a situação iria melhorar. Mas não melhorou nada, absolutamente nada. A senhora leu a Sutra Sagrada todos os dias para antepassados? Sim, eu li. Leu inteira? Sim. E não melhorou nada mesmo? Nada. Estranho. Mas como foi que a senhora leu? Em cada intervalo da novela, eu lia um capítulo. Uma das normas fundamentais dos praticantes da Seitonoye diz ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. E no poema que consta após o índice dos volumes 9 e 10 da coleção A Verdade da Vida, intitulado Vivifique o Deus que está dentro de você, eis as 6 primeiras linhas. Você precisa ser mais atencioso, precisa ter amor pleno para com todas as pessoas, precisa tomar cuidado, mesmo com as coisas pequenas.
O seu defeito de personalidade está sempre em deixar tudo incompleto, achando que coisa de pouca monta pode deixar passar. A oração não se concretiza quando um espinho chamado trauma não é superado. Que algo é esse que impede a concretização da oração? O medo de um novo fracasso do inconsciente vem em forma de sentimento, o revés ocorrido no passado, que atua como vulcão, que entra novamente em erupção, causando insegurança. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Esta frase de Blaise Pascal expressa como o inconsciente pode muitas vezes agir contra a vontade do consciente da própria pessoa. Quando eu cursava o preparatório para ingressar na faculdade dos meus professores, disse para a classe: tem um aluno cursando esse preparatório da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, pela 4ª vez. Ele tem conhecimento mais do que suficiente para ser aprovado. Mas no dia do exame fica tão tenso que não consegue responder às questões. No último exame, ele tomou calmante antes da prova, mas notando que continuava nervoso, tomou mais uma dose e acabou dormindo na hora do exame. E novamente foi reprovado. Algumas mães contratam professor particular, mas o problema não é reforçar o conhecimento, mas readquirir a autoconfiança. Eu passei por esse medo diante de uma situação quando estava no ensino médio, antigo colegial. Sendo muito retraído, só tinha coragem de falar com pessoas muito conhecidas. Caso contrário, ficava isolado e, no intervalo, via a lanchonete da escola repleta de pessoas e todas tomando café, comendo lanche e rindo naturalmente. Mesmo esperando diminuir a quantidade de estudantes para ir até lá tomar um café, eu não conseguia chegar ao balcão. Tentei 1, 2 vezes, mas chegando próximo ao balcão não consegui avançar. O medo realmente paralisa. Então, certo dia, lembrei da minha avó, que sempre me dizia: você é filho de Deus, você tem capacidade infinita, tudo você consegue fazer. Repeti essas afirmações algumas vezes e no dia seguinte dirigi-me à lanchonete. O coração batia mais forte e ficava sem ação. E, em casa, passei a ir ao quarto dos meus pais e abri a porta central do guarda-roupa, onde havia um espelho grande. E diante do espelho, eu repetia: eu quero um café. No outro dia, o mesmo filme. Não conseguia chegar próximo ao balcão. Um dia pensei na seguinte frase: tenho capacidade infinita, porque sou filho de Deus. Se os outros conseguem pedir, conversar, rir, por que eu não consigo? Ninguém está me amarrando. E pensei, não perguntar a mim mesmo se estou ou não em condições de falar. Vou com coragem, preciso vencer. E no dia seguinte consegui pedir: quero um café. E naquele momento eu disse para mim mesmo: viu como é fácil? O desejo de tomar café não era por ser fanático em café, mas para enfrentar o obstáculo interno. Certa ocasião,
Quando eu já era preletor da Seitonoye, minha mãe disse, sorrindo: o filho mais acanhado é hoje o que mais fala em público. Consegue-se a superação do medo enfrentando-o e não se justificando. Num seminário na Academia de Biúna, em São Paulo, um jovem de aproximadamente 20 anos me disse: eu ouvi aquele CD, O Poder da Oração, e nele o senhor conta a história do café. Eu quero lhe agradecer, porque esse era o meu problema também. E graças àquela palestra, perdi o medo. Ao compartilhar essa minha experiência, vou encerrando esse capítulo sem, no entanto, deixar de recapitular alguns itens importantes para que acionemos a oração de forma mais eficaz. Imaginar, requerer técnica e treinamento. No entanto, se parece difícil no começo, com prática, logo se tornará habitual. Como vimos, um destino feliz começa a partir do nosso interior. E se esse processo que envolve pureza, clareza e confiança absoluta no amor de Deus é realizado da forma correta, o subconsciente fará o restante, encarregando-se de atrair e de concretizar aquilo que você imaginou. Como filho de Deus, recebemos dele a prerrogativa da criação. Portanto, assim como ele, temos o direito e todas as condições para tal, desde que acionemos as leis mentais em nosso favor, além de firmeza, constância e nitidez na visualização. Se depositarmos nesse processo toda a sinceridade, seriedade e perseverança, seremos infalivelmente bem-sucedidos na realização de todos os nossos sonhos. Fim do capítulo 4. Muito obrigada.